Por que não oramos como os judeus oravam? Segunda parte. Abacuque 3. Comentário de Mário Persona. Uma outra coisa importante aqui é que as orações judaicas, elas nada tinham a ver com as orações cristãs. Se nós formos no Salmo 109, apenas um exemplo, existem outros salmos também, eu não consegui achar. Tem outro que é bastante cruel até, na forma da oração. No Salmo 109, vamos ver alguns versículos. Versículo 9. Aqui, o versículo 8 deixa subentendido que ele é profético isso aqui, estava se referindo provavelmente a Judas, que era um dos apóstolos. Depois isso aqui é citado lá em Atos 1, quando vão escolher Matias no lugar de Judas. Lá diz que, porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. E aqui, sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. E aí continua: sejam órfãos os seus filhos, e viúva a sua mulher. Sejam errantes e mendigos os seus filhos, e busquem o seu pão longe da sua habitação assolada. Lance o credor mão de tudo quanto tenha, e despojem-no os estranhos do seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, e o seu nome seja apagado na seguinte geração. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. E aqui tudo isso aqui é maldição, que apesar disso ter se cumprido depois em Judas, nós vemos que maldição não é algo que sai da boca de um cristão. Nós nunca oramos para amaldiçoar. Tipo assim, bom, o Brasil tem a sua política, tem um presidente, tem um outro que foi preso, então vamos amaldiçoar um desses dois porque eu sou do outro partido. Não, isso não existe no cristianismo. O cristão é outra conversa. Então, ainda que nós leiamos o Antigo Testamento, encontrando neles figuras ou sombras das coisas que haviam de vir, e aqui está uma sombra, falando de Judas, né? Não existe para o cristão essa forma de oração de pedir a desgraça dos seus inimigos. Nós nunca oramos para alguém se dar mal na vida, né? Como oravam os israelitas, os judeus. O que nós estamos vendo aqui em Abacuque nada mais é do que uma oração que envolve também maldição contra os inimigos. Agora, se por um lado nós aprendemos uma maneira diferente de nos aproximarmos de Deus, por outro lado, existem princípios dessa oração que podem ser adaptados para nós. Nós podemos aprender disso. Por exemplo, a parte final desse capítulo 3 de Abacuque. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu à sua voz, tremeram os meus lábios, versículo 16. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. E agora o que diz aqui? Sejam amaldiçoados e blá, 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 blá. Não. Não. Porque dirigido pelo Espírito do Senhor, ele acata tudo aquilo como vindo com a permissão de Deus. É aí que nós também entendemos que devemos muitas vezes nos sujeitar ao que Deus permite, ao que Deus nos dá. Porque ele vai falar na metade do versículo, estremeci dentro de mim, descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Descanse eu. Por quê? A situação é de tamanha aflição que ele pode confiar que haverá libertação. E se eles podiam confiar que haveria libertação física, nós podemos confiar que haverá libertação daquelas hostes espirituais da maldade contra a qual nós combatemos, como é ensinado nas epístolas dos apóstolos. E aí no versículo 17, ele deixa claro que a paz, a alegria
a segurança daquele que crê não está nas circunstâncias, mas está no Senhor em quem ele crê. Está em Jeová, que é a sua força. Porquanto, versículo 17 de Abacuque 3, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Ou seja, crise das crises aqui. Aqui é total crise, total despedaçamento das coisas, não há esperança em lado nenhum. É como se nós olhássemos uma situação dos países em total guerra, em revolução, pessoas se matando nas ruas, e não há comida, não há socorro, não há nada, mas qual o sentimento dele? Ainda que está tudo ruim, pior não vai ficar, de tão ruim que está. Todavia, versículo 18, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas ou corças, e me fará andar sobre as minhas alturas. E aí ele termina para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Mais uma vez, fechando aqui, que ele cantou isso aqui. Ele não apenas orou, mas ele cantou. Porque ainda que havia tamanha angústia, havia motivo para cantar. E o motivo para se cantar, ele dá justamente nesses últimos versículos aqui, que ele podia caminhar como a corça. Como a corça, no alto, nas alturas. Como caminham as corças nas montanhas? Tudo que está acontecendo lá embaixo não atinge elas. Porque dificilmente alguém alcança uma corça nas montanhas. A gente vê esses filmes, esses documentários, aquelas corças, né, aqueles carneiros montanheses. Não dá para acreditar como é que eles andam com aquele pezinho, aquela patinha minúscula, num paredão de pedra, sem escorregar, sem cair. Quem iria se aventurar a persegui-los ali? Ninguém. E esse é o lugar de tamanha segurança que um crente tem, embora de aparente fragilidade, como a corça num paredão de pedra com a sua patinha minúscula que parece que vai escorregar, mas não escorrega. E é assim a nosso andar aqui nesse mundo, confiando não nas circunstâncias, não na figueira, não na vide, não na oliveira, não nos campos que não produzem mais mantimento, não nas ovelhas que foram roubadas, e nem nas vacas que também não estão mais nos currais, mas no próprio Senhor. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.